As pessoas conseguem sentir quando você está tentando ser respeitado, e é exatamente por isso que não respeitam você. Essa é uma verdade dura que quase ninguém aceita. Quanto mais você tenta provar valor, mais fraco parece. Quanto mais tenta mostrar força, mais insegurança transmite. Enquanto você continuar buscando validação através de palavras, explicações e reações emocionais, continuará sendo ignorado em silêncio pelas pessoas ao seu redor. Talvez você já tenha vivido isso. Você entra em um ambiente e sente que sua presença não tem peso. As pessoas falam por cima de você, interrompem suas opiniões, não levam suas palavras tão a sério quanto levam as de outras pessoas. E isso começa a criar uma sensação silenciosa de frustração. Porque no fundo você sabe que tem valor, sabe que é inteligente, sabe que possui capacidade. Mas por algum motivo, os outros não enxergam isso da forma como você gostaria. E aqui está o ponto que muda tudo. Respeito não nasce do que você fala sobre si mesmo. Respeito nasce da energia que você transmite sem precisar falar. As pessoas mais respeitadas raramente são as mais barulhentas. Não são as que tentam convencer o tempo inteiro. Não são as que falam mais alto. Pelo contrário, geralmente são as mais controladas, as mais observadoras e as menos disponíveis emocionalmente. Existe um tipo de poder que só aparece no silêncio. E poucas pessoas aprendem isso. Hoje, a maioria vive tentando chamar atenção desesperadamente, tentando ser vista, aprovada e reconhecida. Mas o respeito verdadeiro nasce justamente do contrário, da capacidade de não precisar disso o tempo todo. E quando você entende isso, sua postura muda, sua presença muda, a forma como as pessoas reagem perto de você muda. Porque o silêncio, quando vem acompanhado de autocontrole, se transforma em autoridade. O maior erro de quem não consegue impor respeito é acreditar que respeito se conquista tentando agradar. Muita gente vive nesse padrão sem perceber. Tentam ser aceitos por todos, evitam conflito, cedem demais, riem de coisas que incomodam, concordam para evitar desconforto e aceitam comportamentos que diminuem seu valor apenas para manter conexão. E no começo isso parece funcionar. As pessoas gostam da sua presença, te procuram quando precisam e te mantêm por perto. Mas existe uma diferença enorme entre ser útil e ser respeitado. Pessoas úteis são procuradas quando convém. Pessoas respeitadas são valorizadas mesmo quando estão ausentes. Quando você vive tentando agradar, transmite uma mensagem silenciosa. Preciso da aprovação de vocês. E quem precisa desesperadamente da aprovação dos outros inevitavelmente perde força diante deles. Pessoas fortes emocionalmente não têm medo de desagradar quando necessário. Elas entendem que respeito exige limite, exige posicionamento, exige firmeza. E firmeza não tem nada a ver com agressividade. Na verdade, as pessoas mais perigosamente respeitadas costumam ser extremamente calmas. Elas não precisam elevar o tom. Não precisam discutir muito. Não precisam convencer ninguém desesperadamente. Porque sua postura já comunica aquilo que muitos tentam provar usando palavras. Existe algo extremamente desconfortável para pessoas manipuladoras, alguém que não reage emocionalmente. Porque manipulação depende de reação. Pessoas manipuladoras querem previsibilidade emocional. Querem saber exatamente o que provoca você, o que faz você perder o controle, o que faz você correr atrás, implorar, discutir ou se justificar. Mas quando você domina o silêncio, quebra completamente esse padrão. O silêncio gera mistério. E mistério gera respeito. Quando você não reage imediatamente, as pessoas começam a observar você com mais atenção. Começam a perceber que não conseguem controlar suas emoções tão facilmente. E isso muda completamente a dinâmica das relações. A maioria das pessoas entrega tudo o tempo inteiro. Explica demais, reage demais, demonstra demais, se expõe demais. Pessoas fortes fazem o oposto. Elas observam antes de responder. Escutam mais do que falam. Pensam antes de agir. E, principalmente, não sentem necessidade constante de provar valor. Porque quem realmente possui valor não vive tentando convencer os outros disso. Pessoas inseguras explicam tudo. Explicam escolhas, decisões, opiniões, limites e até sentimentos simples.
Existe quase uma necessidade automática de justificar constantemente a própria existência. E isso enfraquece sua imagem profundamente. Porque quanto mais você tenta convencer os outros sobre quem você é, mais parece que nem você acredita totalmente nisso. Pessoas respeitadas não se explicam excessivamente. Elas comunicam limites de forma clara e seguem em frente. Não ficam tentando ganhar aprovação emocional o tempo inteiro. E isso acontece porque elas entendem algo importante. Quem quer entender, entende. Quem não quer, nunca ficará satisfeito independentemente da quantidade de explicações. O excesso de justificativa transmite insegurança emocional. E insegurança emocional destrói a autoridade. Observe pessoas realmente respeitadas. Elas falam pouco sobre si mesmas. Não tentam convencer todo mundo. Não entram em debates inúteis para provar inteligência. Não respondem toda crítica. Não sentem necessidade de vencer toda discussão. Porque maturidade emocional também é saber onde sua energia não deve ser desperdiçada. Poucas coisas impõem mais respeito do que alguém que mantém o controle sob pressão. Qualquer pessoa consegue parecer forte quando tudo está bem. O problema aparece quando surgem críticas, provocações, rejeições ou desrespeito. É nesse momento que o verdadeiro nível emocional de alguém aparece. A maioria reage impulsivamente. Eleva o tom, perde a calma, tenta atacar de volta ou começa a se justificar desesperadamente. Mas pessoas emocionalmente fortes fazem algo diferente. Elas desaceleram. Pensam antes de responder. Controlam expressão, voz e postura. E isso gera uma sensação de autoridade extremamente poderosa. Porque autocontrole transmite segurança. E segurança gera respeito instantaneamente. Pessoas explosivas podem até gerar medo temporário, mas raramente geram respeito verdadeiro. O respeito verdadeiro nasce da estabilidade emocional, da capacidade de permanecer firme mesmo sob pressão. Quanto mais você fala, mais entrega. Esse é um dos princípios mais ignorados pelas pessoas. Quem fala demais revela inseguranças, carências emocionais, necessidade de validação e até fraqueza sem perceber. Pessoas fortes entendem o valor da retenção emocional. Elas não contam tudo. Não revelam todos os planos. Não expõem todas as emoções. Não deixam qualquer pessoa ter acesso completo ao que sentem ou pensam. Isso não é frieza. É inteligência emocional. Quando você se expõe demais, perde impacto. O excesso de disponibilidade emocional faz as pessoas sentirem que já entenderam completamente você. E quando alguém sente que já entendeu totalmente outra pessoa, o mistério desaparece. E junto com ele, parte do respeito também desaparece. Existe força em saber guardar partes de si mesmo. Existe força em não reagir imediatamente. Existe força em não precisar falar o tempo inteiro. Muitas pessoas confundem presença com chamar atenção. Mas presença real não precisa implorar por atenção. Ela simplesmente ocupa espaço naturalmente. Você já percebeu como algumas pessoas entram em um ambiente e imediatamente mudam a energia do lugar sem precisar falar muito? Isso acontece porque elas desenvolveram presença emocional. E presença emocional nasce de controle interno. Pessoas inseguras tentam preencher o silêncio o tempo inteiro porque se sentem desconfortáveis com ele. Pessoas fortes usam o silêncio como ferramenta. Elas não têm medo de pausas. Não têm medo de observar. Não têm medo de parecerem reservadas. Porque sabem que não precisam performar o tempo inteiro para serem percebidas. E existe algo extremamente poderoso nisso. Quando você para de buscar atenção desesperadamente, paradoxalmente começa a receber mais atenção. Ser respeitado em silêncio não significa ser arrogante ou frio. Esse é um erro que muita gente comete. Você não precisa se tornar agressivo para impor respeito. Na verdade, pessoas agressivas geralmente estão compensando inseguranças internas. O segredo está na firmeza calma. É possível ser gentil sem ser fraco. É possível ser educado sem ser manipulável. É possível ser tranquilo sem aceitar desrespeito. A diferença está nos limites. Pessoas fracas emocionalmente aceitam tudo para evitar desconforto. Pessoas fortes conseguem permanecer calmas enquanto impõem limites claros. E isso gera um tipo de respeito muito mais profundo do que qualquer tentativa de intimidação.
Existem comportamentos silenciosos que mudam completamente a forma como as pessoas enxergam você. Manter contato visual firme. Não reagir imediatamente. Falar devagar. Não rir de tudo para agradar. Não explicar excessivamente suas decisões. Não correr atrás desesperadamente. Não tentar convencer quem claramente não quer entender. Saber sair de ambientes que desrespeitam você. Tudo isso comunica valor silenciosamente. E as pessoas percebem muito mais do que imaginam. O problema é que a maioria transmite ansiedade emocional constantemente. Querem aprovação, atenção e validação o tempo inteiro. E essa necessidade enfraquece sua presença. Quem impõe respeito em silêncio aprendeu algo raro. O verdadeiro poder não precisa se anunciar. Se você quer ser respeitado, precisa abandonar a necessidade de ser amado por todo mundo. Isso é impossível. Pessoas fortes emocionalmente entendem que posicionamento naturalmente gera desconforto em algumas pessoas. E tudo bem. Quem tenta agradar todos inevitavelmente perde a autenticidade. Começa a adaptar personalidade dependendo do ambiente. Muda comportamento para ser aceito. Esconde opiniões reais. E isso destrói presença. Porque presença nasce de coerência. Quando você sustenta quem é sem precisar mudar constantemente para agradar, as pessoas percebem firmeza. E firmeza gera respeito. No final, impor respeito em silêncio não é sobre parecer superior. É sobre parar de agir como alguém emocionalmente dependente da aprovação dos outros. O mundo percebe desespero emocional rapidamente. Percebe quando você precisa demais ser aceito. Percebe quando você tem medo de desagradar. Percebe quando você aceita qualquer comportamento apenas para manter conexão. E, infelizmente, quanto mais necessidade você demonstra, menos respeito recebe. Pessoas verdadeiramente fortes desenvolveram uma habilidade rara. Conseguem permanecer inteiras mesmo sem validação constante. E isso muda tudo. Porque quando você aprende a controlar emoções, impor limites, falar menos e observar mais, sua presença naturalmente se transforma. Você para de correr atrás de atenção e começa a transmitir valor silenciosamente. A partir de hoje, observe quantas vezes você fala demais para ser aceito. Observe quantas vezes se explica excessivamente. Observe quantas vezes aceita coisas que diminuem seu valor apenas para evitar desconforto. E, principalmente, comece a praticar o silêncio consciente. Nem toda reação merece ser entregue. Nem toda opinião merece resposta. Nem toda pessoa merece acesso completo à sua energia. Porque quem domina o silêncio, domina a própria presença. E quem domina a própria presença nunca precisa implorar por respeito.